Graças a Deus, em nome da luz, vida e do amor. Estamos aqui mais uma vez reunidos no Jardim de Oxalá para essa 32ª entrevista do programa Centelha Divina, desta vez com o amado mestre Akhenaton. Salve as forças de Deus, que a luz se faça presente. Salve. Salve as forças de Atom, salve as forças do amor, salve todos aqui presentes e os que estão mais longe, mas que também poderão ouvir estas palavras, que ecoem em nome do mais alto, para que os corações sejam tocados, instruídos e esclarecidos em suas dúvidas. Aqui nos dispusemos para que, em trabalho conjunto com os irmãos da Terra, pudéssemos trazer algo para dignificar, aumentar o conhecimento, expandir as consciências, trazer amor e paz. Salve a luz em cada um. Salve. Mestre, podemos começar? Podemos começar quando quiser. Maurício Bernardinetti pergunta o seguinte: Mestre, no seu tempo houve um conflito entre politeísmo e monoteísmo. Hoje, porém, existem tanto monoteísmo quanto o politeísmo e outras filosofias orientais que não cultuam nenhum Deus. Na prática, houve progresso ou alguma diferença para a humanidade? Com certeza, filho, houve e sempre haverá progresso. Porque as energias divinas nunca são falhas. Ao entendimento ainda pequeno da humanidade, que não consegue enxergar totalmente os benefícios que já foram derramados por sobre a terra, até porque vossas consciências não conseguem alcançar, abarcar tamanho conhecimento ainda no meio físico. Mas com certeza a evolução se fez. Caso contrário, não estaríeis hoje no patamar evolucional em que estão, inclusive no patamar tecnológico, no patamar espiritual em que o vosso Ocidente hoje se encontra e também o Oriente. As sementes foram plantadas e já estão dando os seus frutos. Com certeza, o politeísmo também é manifestação divina para aqueles que ainda não compreendem a unicidade do todo. Porém, tem o seu objetivo, é despertar em cada um o momento de se harmonizarem. E aqueles que dizem não acreditar, não é necessário também, uma vez que a vida está se manifestando em seus corpos. A vida está ao seu redor. Mesmo que neguem o Criador, a existência, aí está para contestá-los. Não há com que se preocupar com isso. A evolução se fez e se fará sempre, em todo o universo. Salve. Perfeito. Maurício ainda pergunta: você teve mais experiências encarnadas entre nós depois da tua vida como Akhenaton, ou ela foi a sua última encarnação na Terra? Não houve necessidade de retornar em um corpo físico para este local. No entanto, continuamos trabalhando, fazendo o nosso trabalho por onde é necessário. Não no corpo de carne, mas trazendo
conforto, trazendo experiências, trazendo alterações, ajustando alguns sentidos em vós próprios para que entendam a verdadeira essência da vida. Não há necessidade desse ser que chamam Akhenaton voltar num corpo carnal. Não há essa necessidade. Prossigamos. Maria Odília pergunta: qual a sua origem estelar? Viemos inicialmente de Sírios. Estamos em todo o universo. Podemos dizer que viemos deste local, mas na verdade, dizer assim seria ir contra o entendimento do que é um ser universal. Todos somos do todo. Não existe se dizer que apenas veio de determinado local, porque o universo é imenso. O universo não é só um, são milhões de universos em que as essências divinas, as experiências podem se fazer de variadas formas para o entendimento atual em que vós estáis. Podeis considerar que este ser veio de Sírios. No entanto, veio do universo e dos universos. Perfeito. Maurício pergunta mais uma vez: qual era a finalidade das pirâmides? Seriam apenas urnas funerárias? De maneira alguma, meu filho. Na verdade, as pirâmides foram ali colocadas no ponto exato, em conexões astrais, em conexões siderais, por assim dizer. Ali se faziam iniciações, estudos, esclarecimentos para aqueles que estavam preparados para isto. Ou seja, ali era e ainda mantém este teor energético ali dentro como um ambiente, as câmaras de iniciações. A vibração, o teor vibratório ali contido ainda se espalha pela Terra como um condensador energético, trazendo energias sutis do universo para acalmar, para amenizar, para purificar este planeta que muito sofre com a sua humanidade. Ali, sim, se fizeram inúmeras iniciações, inúmeros rituais de elevação, de aprendizado para os planos espirituais, para aqueles que estavam preparados, não para toda a população egípcia. É considerado o templo de mistério. Os mestres de Heliópolis ali se reuniam para poder confabular, estudar e também se harmonizar com as energias siderais. Como conhecem hoje as pirâmides? Na verdade, todo aquele local onde hoje pulula o deserto era imensa floresta, belíssimas florestas, belíssimos jardins ali se colocavam. Eram locais de descanso, de refazimento, de paz. As pirâmides ainda, como disse, mantêm o seu papel. Ele foi proposto há milhares de anos de centralizar energias cósmicas e também de enviar energias para o sideral, para o todo, para aqueles irmãos de outros orbes que se conectam. Seriam como antenas para a comunicação com a Mãe Terra.
Mestre, isso teria alguma coisa a ver com o formato das pirâmides? Perfeitamente. Os seus vértices apontam exatamente para a constelação de Órion. Estão perfeitamente centralizados com Mãe Gaia, com o seu centro, onde a energia telúrica se manifesta por inteiro. Então, como condensadores, o seu formato é o ideal para transmissão e recepção das energias da Terra e elevação dessas energias. E também de recebê-las do alto e espalhá-las por toda a Terra. Mestre, isso de receber essas energias do universo e espalhá-las por toda a Terra, além de ser facilitado pelo formato piramidal, também tem alguma coisa a ver com ser feito de pedras? Sim, tem, porque aquelas pedras não são meras rochas que encontrais por qualquer lugar. Elas são especiais que auxiliam no processo de recepção e emissão de energias sublimes. Perfeito. Podemos continuar? Podemos. Cláudia pergunta o seguinte: a fraternidade Rosa Cruz tem a ver com a fraternidade branca? E o que é essa fraternidade? Ela pergunta o que é a fraternidade branca. Sim, e a fraternidade Rosa Cruz. Sim. Fraternidade Rosa Cruz foi criada há bem tempo, há bastante tempo, com suas raízes no Egito antigo, em que mestres, pessoas se reuniam para buscar o entendimento das leis herméticas, das leis do cosmos, das leis da vida, o entendimento do pós-vida, o entendimento da vida, o entendimento das manifestações no campo físico e não físico, das vibrações, das energias, das curas, enfim, de todo um complexo sistema que engloba Mãe Terra, ser vivo, ser espiritual. Faz parte sim da grande fraternidade branca, que na verdade esse branco não tem nenhuma conotação de racismo ou de se separar algo. Branca devido à pureza dos mestres que fazem parte desta egrégora de luz. Perfeito. São mestres que se ascensionaram e resolveram, em comum acordo, formar equipe que não é pequena, é numerosa, para que auxiliasse Terra e seus habitantes a se elevarem mais rapidamente. E não só Terra, também outros orbes que necessitam de apoio, de auxílio, de amparo espiritual, moral, de elevação também nas tecnologias. Enfim, esta fraternidade branca do amor, ela se sintoniza com as forças sublimes do Criador e as derrama sobre os locais, sobre as pessoas que se sintonizam com ela. São mestres ascensos que fazem parte desta grande fraternidade amorosa. Perfeito. Mestre, uma pergunta minha em cima dessa resposta do senhor. Sim. Existem apenas os 7 mestres, como são falados? Não. Existem, como disse no início, inúmeros mestres, muitos dos quais não conheceis ainda. Inclusive, existem mestres na própria Terra, trabalhando de formas variadas, de formas anônimas, para auxiliar este processo de elevação, de subida, de ascensão da Terra e dos seres que aqui vivem, não só seres humanos, mas todos que aqui vivem.
Isso quer dizer que os mestres ascensos também olham pela natureza, por exemplo? Perfeitamente. E são auxiliados nisso também. Eles olham por tudo, por cada molécula. O trabalho é imenso, por cada átomo. E cada ser ascenso manifesta-se em uma determinada energia, e aquela energia ela pode fazer, por exemplo, crescer um vegetal, Sim. se distribuir os frutos, Sim. fazer com que determinados locais tenham mais temperaturas mais sublimes ou não, dependendo do local, das energias ali colocadas. Perfeito. Devolvem também energias de transmutação, energias de cura, energias de refazimento, de amor e assim por diante. Enorme o trabalho feito. Perfeito. Tem algum raio dos 7 que são conhecidos por nós que atua especificamente para a natureza, ou todos de alguma forma atuam? Todos atuam. Não somente um. Não somente um. Porque todos os raios trabalham em conjunto. Na verdade, um interdepende do outro. Perfeito. Pretinha, podemos continuar? Podemos. A Pretinha pergunta o seguinte: o que é o Sanctum Sanctorum? Sanctum Sanctorum, na verdade, é um entendimento religioso, mas que em algumas instituições fraternais e secretas colocam como um local onde ali se representa o amor sublime, divino, a manifestação do Pai ali presente. Perfeito. É assim. Perfeito. Podemos continuar. Gustavo Wamser pergunta: uma alma gêmea pode ser um fractal da nossa própria consciência? Pode. E muitas das vezes é. Muitas das vezes sim. Tendes inúmeros fractais espalhados por onde já passaram, onde criaram suas vidas, suas famílias, e nos momentos em que ali participaram de algo ou que deixaram a sua energia, ali ficou um fractal. Aqui na própria Terra, tendes, como o seu caso desse irmão que está perguntando, também tem na própria Terra um fractal da sua essência, da sua personalidade. Perfeito. Que são fractais, são partes que ficam nas vossas existências, nos locais por onde já passaram, como uma energia ali adensada, mas que podem se manifestar também em campos diferentes do que estão agora, como por exemplo no campo astral. Pode haver um fractal teu ali precisando ser melhorado, porque deixastes naquele corpo uma energia de melhoria. Quando melhorares a ti, também melhorarás os outros. Perfeito. Os outros pontos energéticos. É como se caminhasseis por um local, uma longa rua, e fosseis marcando com a tua mão cada local que passastes. Ali deixastes a tua energia. Perfeito. Mestre Akhenaton, o oposto ao que o senhor falou também acontece uma vida anterior nossa, onde fomos, de certa forma, relativamente bons. Essa existência continua vivendo no plano espiritual
e nos auxiliando, por exemplo, a evoluir também? Com certeza. Muitos dos vossos mestres são fractais vossos. Os mentores? Sim. Perfeito. Respondi sua pergunta? Perfeito. É isso. Continuemos. Mestre, mais uma pergunta dentro dessa, se me permite. Pois não. Se um fractal da gente pode ser um mentor da gente, por ter sido um pedaço nosso mais evoluído noutra época, o obsessor da gente pode ser a gente também? Perfeitamente, pode. A auto-obsessão Interessante. pode ser um passado seu guardado no mais íntimo do seu ser, trazendo ainda aquelas energias ligadas ao que fizeste no passado, culpando-te. É tu mesmo, te culpando por algo que fizestes. É interessante, é factível que busqueis esse entendimento, até mesmo em terapias, para poder conseguir se desvencilhar destas situações dolorosas que passasseis no passado, que tiveram no passado, para se libertarem totalmente. Agora, mesmo assim, trabalhando a sua elevação, a sua melhoria íntima, o seu entendimento, o seu contato com o Criador dentro de ti, fazendo bem a ti e aos outros, estareis também automaticamente elevando aqueles que te perseguem, sem querer, talvez sem entender, mas estão também se evoluindo. Mesmo que sintam às vezes raiva, sintam às vezes desconforto, porque tuas energias estão se iluminando e essa energia passada ainda teima em querer continuar te atrapalhando, mas está sentindo as vibrações e se elevará num determinado momento. Perfeito. Então, quando o Gandhi fala, por exemplo, que uma única gota de amor pode apagar o ódio de milhões, ele se referia a nós mesmos. Perfeitamente. É exatamente isso que ele quis dizer. Maravilhoso. Cresceis em si e os demais, quando digo, não são somente os demais ao seu lado, os demais seus também crescerão. Mestre, hoje temos mais de 7 bilhões de encarnados na Terra. Partindo desse pressuposto de que há vários outros eus nossos por aí, podem estar encarnados também outras fractais da gente? Sim. Então tem menos gente do que 7 milhões, porque uma pessoa pode ter mais outras 5, por exemplo. Sim, perfeitamente. Pode haver isso sim. Pode haver. Na mesma linha do tempo? Mesma linha do tempo. Houve a necessidade de que aquela parte sua, por exemplo, que cometeu algo muito grave, viesse em um local de tristeza, junto contigo hoje nesta cidade, mas esta pessoa em outra localidade, e ali está, passando para auxiliar o seu entendimento, o seu crescimento, automaticamente, no mesmo nível, na mesma época. Interessante. Pode ser em idades diferentes, mas ali sim pode haver um ser, parte seu, que está ali se purgando, se auxiliando, se elevando ou aprendendo de forma difícil para que todos cresçam em luz, que é o objetivo que o Pai determinou para todos nós. Perfeito. Isso me leva a deduzir, então, que cada fractal da gente, seja encarnado ou desencarnado, tem uma evolução diferente. Mas quando um melhora, isso respinga nos demais. Perfeitamente. Esse é o processo. Excelente. Perfeito. Graças ao Criador. O Gustavo Wanser, ele pergunta o seguinte: há outras formas de resgate desses eus paralelos além da apometria? Assim, há várias técnicas, filho. Muitas das vezes nem há necessidade de se fazer apenas a apometria.
outras terapias existem para isso, a sua própria melhora interior já vai auxiliar a libertar esses seus paralelos, a sua postura diante da vida, o seu entendimento diante de que sois criador, co-criador também, outras terapias como o Reiki, por exemplo, como Ho'oponopono também auxiliam, porque estarão te libertando destas energias e auxiliando a elevação de todas. Perfeito. Não é só uma, são inúmeras. Existem lugares que não se conhece nada disso e se elevam também. Verdade. Com a busca da melhoria interior. Verdade. Continuemos. Ainda sobre apometria, uma pergunta minha. É verdade que no Egito já se conhecia desse tipo de técnica e sobre os fractais? Sim, é verdade. O Egito se conhece muito pouco dele. Sim. Hoje, vossos exploradores, vossos cientistas tentam entender algo, vossos estudiosos, entender. Apenas algumas parcelas são liberadas para vós. Até porque, se o entendimento total for liberado de vez, o conhecimento do que se conhecia naquela época, a humanidade, infelizmente, ainda não está preparada para tudo isso. E com certeza faria muitas besteiras, como dizem por aí. Já se conhecia sim e se trabalhava muito com isso. Posso continuar com mais algumas perguntas minhas, mestre? Podemos. É verdade que, como dizem que o Egito ele era um detentor da sabedoria atlântica? Sim. E que assim como na queda de Atlântida, o Egito quedou-se por processos magísticos negativos? Exatamente. Atlântida, muito antes de Egito, muito antes, egípcios são reminiscentes de Atlântida também, muito antes disso, Atlântida quedou-se por, como eu alertei agora, conhecimento exagerado e uso impulsivo e errôneo do livre-arbítrio. Ficaram cegos com tanto poder, com tanta magia, quantas coisas poderiam ser realizadas e deixaram que o ego tomasse conta de tudo aquilo. Começaram então a decair. Egito também, embora reminiscentes de Atlântida, também se confrontaram com essas dificuldades. No entanto, como civilização iniciada nos mistérios sagrados, muitos que ali estiveram já não precisam mais retornar à Terra, pois conseguiram superar isto, assim como Atlantes também. Perfeito. Mestre, parece na história como se a civilização egípcia tivesse sumido e com todo aquele saber. Isso foi uma deslocação para outros locais da Terra ou uma ascensão coletiva ou um resgate, algo do tipo? Isto foi proposital, porque ali ainda haviam conhecimentos sagrados, magísticos, esotéricos, que se caíssem em mãos erradas durante dominações que ali tiveram, poderiam trazer horrores para a humanidade. Então preferiu-se se esconder ou escurecer aquele conhecimento, para que nem todos tivessem conhecimento, entendimento daquela situação, daquelas ferramentas, por assim dizer.
Alguns mestres saíram e foram para outros locais, para a Pérsia, para a Índia, e por assim por diante. E ali, até hoje, o conhecimento ainda é dado. No entanto, poucos conseguem realmente se sintonizar com a perfeição dessas ferramentas que todo humano terá direito no futuro. Mas para isso ainda é necessário muita evolução. Perfeito. É verdade que embaixo das pirâmides do Egito tem algo escondido? Em toda a terra há algo escondido, não só abaixo das pirâmides. Disse assim por conhecimento parco da realidade. Por quê? Quando se diz embaixo das pirâmides, quer-se dizer dos segredos guardados dentro destas energias que chamam pirâmide, do conhecimento. Ali sim há muita coisa a ser ainda revelada, inclusive na própria esfinge. Há muito que o ser humano há de conhecer no futuro, não agora. Podemos prosseguir? Podemos. Guilherme pergunta o seguinte, sobre a transição planetária e a data limite associada a Chico Xavier. Sim. Ele pergunta sobre a veracidade dos fatos relacionados a essa data e como funciona a avaliação desse processo de ascensão. É verossímil, sim. Esta questão da data limite. O que acontecia com a humanidade? Havia nos bastidores intensa movimentação para que a própria Terra não mais caminhasse para a luz. E a humanidade, se continuasse no ritmo em que estava, poderia sim desencadear situações que levariam o planeta até mesmo à sua destruição. Então, o que aconteceu? A fraternidade branca, junto com os mestres cósmicos, com os desígnios do Criador, se reuniu e determinaram uma data terrena para que a humanidade, se conseguisse passar dali, pudesse ter um saldo positivo, um momento, quando digo momento, são anos, para respirar e repensar e se moldar para as novas energias, para aquilo que é necessário para o crescimento. Então determinou-se 2012 como data limite. Se dali até ali a humanidade, como conhecida, não se melhorasse, não se elevasse, os mestres estariam não se afastando, mas deixando que apenas o livre-arbítrio tomasse conta para que a humanidade aprendesse da pior forma, infelizmente. No entanto, a humanidade, os seres de luz, continuaram a auxiliar, não deixou que a humanidade continuasse ao léu. Foi tocando aos poucos a mente e os corações daqueles que quiseram se elevar. E as vibrações foram se elevando. Podeis ver pelas modificações que existem hoje, até mesmo nas suas próprias leis, onde o idoso já tem certa facilidade, as crianças são protegidas, as mulheres e assim por diante. Modificou-se algo de bom na humanidade. Modificou-se a vibração. E daí por diante, a humanidade agora atravessou o portal, como por assim dizer, atravessou o portal 2012. Então, guerras não haverão para destruir a Terra.
Perfeito. Porque abriram-se os corações de milhões, milhares de seres para receber e auxiliar este crescimento, esta evolução, a ascensão. Perfeito. O que se ascensiona é aquele que entende perfeitamente, interioriza, cogniza e vive a própria essência divina em si. Esta é a ascensão. Caminhando em paz, sabendo que tudo que ocorre ao seu lado, em sua vida e ao seu redor, tem um propósito divino, e fazer daquele propósito crescimento, entendimento, evolução, e não ficar reclamando, xingando, se nutrindo de energias ruins. Isto é que faz o ser se ascensionar, é se elevar, conhecendo-te a ti mesmo, conhecendo a sua estirpe divina e dela fazendo uso para a sua melhoria e para a melhoria dos demais. Perfeito. Posso resumir isso então como caso a humanidade como um todo não houvesse progredido no sentido de reforma íntima, o resultado teria sido diferente. Exatamente. Perfeito. Teria sido diferente, bem diferente. Mestre, o senhor citou 2012. Eu ia te perguntar, o senhor já respondeu sobre portais de 2012. Alguns falaram muito sobre 2019, que iria acontecer catástrofes e tudo. Existe algum tipo de previsão nesse sentido na espiritualidade? A previsão quem faz é a própria humanidade. Se a humanidade, que hoje tem seu livre-arbítrio, sempre teve, mas hoje conhece mais sobre isso, agora entendendo sobre o que é o livre-arbítrio, continuar em vibrações, se autopunindo, punindo os demais, com segregações raciais, com segregações morais, com segregações de diversos tipos, com certeza estará atraindo para si também tempestades. Estarão semeando ventos, como dizem aqui na Terra. Isso. E colherão tempestades. Isso. Porém, com o uso do livre-arbítrio, como hoje muitos estão fazendo, buscando harmonia, buscando formas de se elevar, meditativas ou em templos, em orações, em preces, isto tudo faz com que o caminho a ser trilhado seja mais suave, o caminho a ser trilhado seja de luz. Então, o que determina para onde a humanidade vai não são os mestres. Há um projeto que todos um dia chegarão à luz, porém, pode-se escolher ficar mais aquém da luz. Interessante. Temos uma última pergunta, novamente do Gustavo Wamser. Ele pergunta sobre a situação financeira do planeta. Quando será retomado o poder pelas forças da luz para que seja harmonizado e assim possamos receber toda a abundância que é nossa por direito? Primeiramente, necessário se harmonizar com a abundância infinita em ti. A mudança começa dentro de ti. Não haverá um governante mundial que haverá de fazer essa mudança. Não haverão milagres em que todos estarão nadando, permita a palavra, em dinheiro. Não haverá se a humanidade não mudar. Porém, se tu, ou outro, e mais outro, reconhecerem a abundância em tudo ao seu redor, a abundância dentro de si, estará automaticamente atraindo isso para ti. É a lei da atração. Aquilo que vives, que sentes, que se emociona com aquilo, é que atrai para ti. Não quer dizer
que a humanidade não vai melhorar no futuro e essa economia irá ser melhor para todos? Sim, porém depende de cada coração, de toda a humanidade, de uma parcela bem grande, vibrar nessa harmonia de abundância, de luz, de perfeição que jaz dentro de ti. Permita-se tirar momentos diários para imaginar-te envolto na abundância divina. Olhai uma árvore frutífera e meditai sobre a abundância ali contida. Olhai o mar e vejas a abundância ali contida. Olhai quanto ouro, quanto diamante, quantas pedras preciosas existem nesse orbe. Olhai o ar que respira, que vos nutre com vida plena e pura. Tudo é abundância. Quando se harmonizarem perfeitamente com isso, sentirem com emoção, pedirem e agradecerem por já teres recebido, estarem vivendo isto, aí sim a sua vida melhorar, a sua vida financeira, de saúde, emocional, vai se melhorar cada vez mais. É um processo, sim, que deve ser disciplinado, deve ser feito. Porém, nem todos gostam de se disciplinar. Perfeitamente. E a disciplina no universo é total. Podeis ver pelos giros dos astros, pelo rumo das estrelas, pelos deslocar da nossa própria Terra, da Lua, tudo é milimetricamente calculado, com sintonia, com dedicação, com perfeição. Deveis ser disciplinados como o universo o é. Focai os vossos pensamentos em coisas boas. Isolai-vos do mundo. Não ligais para as notícias que derramam sobre vós negatividades, energias densas. Procurai viver a verdadeira harmonia que está em vós. E assim, gradativamente, um a um, irão se elevar. Coletivamente, é difícil haver paz. Porém, individualmente, é possível se elevar mais rapidamente. Perfeito. Foram essas as perguntas, amado mestre Akenaton. O senhor quer deixar uma mensagem final para encerrarmos essa entrevista? Apenas poucas palavras. Amem-se. Amem ao Criador. Reflitam sobre a luz que há em vós. Reflitam sobre o amor que vos envolve. Em vosso ser, em vosso coração, intensa usina de luz brilha e faz pulsar a vossa vida. Esta energia que vos dá vida é o próprio Criador. E não só tu tens esta energia, toda a criação. Podeis fazer este esforço de ver em cada ser, em cada criatura, semente divina, semente do amor, luz radiante. E assim progredirão, se ascensionarão mais rapidamente. Amem, amem a tudo e a todos. O amor incondicional. O amor olhando dentro do outro, sabendo que mesmo que aquele não seja o ideal da sua perfeição, o ideal do que tendes como belo, mas ali está o ser maior de Deus, assim como em vós. Perfeito. Salve as forças de todos. Graças a Deus.